Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 355 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé, capítulo 30, As Duas Cidades. Ainda falando sobre a Cidade de Deus, né? A grande obra política, sociológica, histórica de Santo Agostinho, né? A ideia das duas cidades nasceu muito cedo na mente de Agostinho. Encontramos-la já esboçada na obra A Verdadeira Religião, escrita quando ainda leigo em 390. Enunciada mais explicitamente 10 anos depois na obra Primeira Catequese aos Não Cristãos, confirmada em O Gênesis em sentido literal, onde se promete já a cidade de Deus. Para explicar esta ideia, cara a Agostinho e fundamental em seu sistema doutrinal, não há necessidade de se recorrer, como alguns fazem, ao dualismo maniqueu, do qual em si teria permanecido inconscientemente, afirma-se, um resquício não insignificante. Não há necessidade, dizemos, basta referir-se à Escritura. A Escritura, de fato, fala explicitamente da luta entre a luz e as trevas, entre o espírito e a carne, entre o bem e o mal. Fala, sobretudo, da separação final entre os justos e os injustos. Há aí elementos o suficiente para explicar a concepção agostiniana. Enquanto os maniqueus equivocavam-se ao deduzir dos textos bíblicos ou de confirmar com esses um absurdo dualismo metafísico que a Escritura condena, o bispo de Hipona tem o mérito de aprofundar aqueles textos e de inseri-los numa concepção grandiosa que tem por base o dualismo ético e escatológico que a Escritura ensina. Seguindo precisamente a Escritura, ele expõe a doutrina católica narrando a história da salvação. Não exclusivamente, claro, mas predominantemente. Já em A Verdadeira Religião, observa que, abre aspas, todo o gênero humano, semelhante à vida de um só homem, desde Adão até o final do mundo, é governado pela lei da providência e aparece dividido em duas partes. Em uma está a turba dos ímpios, na outra, a geração do povo de Deus. Fecha aspas. Insistindo, pois, no conceito de povo de Deus, explica que a história desde Adão até João Batista, está contida no Antigo Testamento, imagem do Novo, com o qual começa a história do povo novo, história que durará até o juízo, quando o Senhor retornará na glória. Então, abre aspas, ressurgirá o povo dos justos para transformar o novo homem, no novo homem, as relíquias do velho. Ressurgirá também o povo dos ímpios, que desde o início até o fim levou em si o homem velho para precipitar-se na segunda morte, fecha aspas. Aqui homem novo e homem velho da expressão paulina, né? Na primeira catequese aos não cristãos, os dois povos convertem-se em duas cidades. Abre aspas. Duas cidades, uma dos iníquos, a outra
dos justos. Continuam seu caminho desde o princípio do gênero humano até o fim do mundo. No presente estão mescladas segundo o corpo, mas distintas segundo o espírito. No futuro, no dia do juízo, serão separadas também segundo o corpo. De fato, todos os homens que amam a soberba e o domínio temporal e buscam a própria glória no subjugar os outros estão reunidos na mesma sociedade. Ao contrário, todos os homens e os espíritos que buscam humildemente a glória de Deus e não a própria, e servem a Deus com piedade, pertencem todos, também esses, a uma mesma sociedade. Fecha aspas. Veja que quando Santo Agostinho está interpretando as Escrituras e avançando a ideia dos justos e dos iníquos, dos ímpios, né? Ele está interpretando as Escrituras, ele está também criando uma concepção de análise histórica. Né? De análise histórica. Ele está dizendo que a história do homem ela vai se passar até o final dos tempos, dividida entre essas duas classes de homens, ou essas duas cidades, né? A cidade dos ímpios e a cidade dos justos. Toda a história em Santo Agostinho é interpretada nessas bases, até o final dos tempos. Essas ideias, esparsas aqui e acolá nas obras agostinianas, confluem na obra principal. Com visão grandiosa, Agostinho reconduz a história do mundo a duas cidades. As duas cidades, há dois homens. Os dois homens, há dois amores. Os dois amores, não há duas realidades, boa e má, mas há duas atitudes diversas, antes opostas, livremente assumidas perante a mesma realidade. Eis um célebre texto. Abre aspas. Dois amores, então, fundamentaram duas cidades. O amor a si até o desprezo de Deus gerou a cidade terrena. O amor a Deus até o desprezo de si gerou a cidade celeste. Fecha aspas. Essa é a grande síntese, né? Do conceito, né, dessas duas cidades, né? Nós temos um brasileirinho, né? Um brasileirinho querido que escreveu um extraordinário livro publicado no final da década de 60 do século passado, baseado exatamente nessa frase, né? Um livro extraordinário que foi originalmente publicado em 2 volumes e agora está sendo editado num volume só, chamado Dois Amores, Duas Cidades. E esse brasileirinho muito querido é o Gustavo Corsão, né? Então, o Gustavo Corsão, ele reinterpreta e estende o conceito agostiniano até os nossos dias, né? Então ele passeia pela história com esse conceito dos dois amores, duas cidades em tela, né? Então ele vai escrever uma obra extraordinária, né? Que vale a pena ler, né? Muitíssimo, vale a pena ler muitíssimo, né? Porque ele vai como um discípulo de Santo Agostinho estender esse conceito de Santo Agostinho para bem depois de Santo Agostinho, né?
Ele vai como que revisitar esse conceito agostiniano e usá-lo para interpretar toda a história do ser humano, né? E ele vai passar por todas as fases históricas, né? Tem 2 capítulos nesse livro extraordinários também sobre o nominalismo, né? O livro é extraordinário, eu sugiro para todo mundo. Ele está em edição, né? Antigamente ele só era encontrado em sebo, mas agora ele está em edição normal, né? Dois Amores, Duas Cidades, de Gustavo Corsão, que recebeu na época em que ele foi publicado, recebeu elogios de muitos grandes intelectuais brasileiros, né? Mas continuando aqui. Dois amores, então fundaram duas cidades. O amor a si até o desprezo de Deus gerou a cidade terrena. O amor a Deus até o desprezo de si gerou a cidade celeste. Explicando, pois, as obras diversas desses dois opostos amores, continua, abre aspas. A primeira gloria-se de si mesma, a segunda em Deus. Aquela é dominada pela sede de dominar. Nesta se servem reciprocamente na caridade os chefes comandando e os súditos obedecendo. Aquela, em seus potentados, ama a própria força. Esta diz ao seu Deus: amarei a ti, ó Senhor, minha força. Por isso, numa, os sábios, vivendo segundo o homem, buscaram só os bens do corpo ou os do espírito, ou ambos. E também aqueles que puderam conhecer a Deus não o glorificam como Deus. Na outra, ao contrário, não há senão uma sabedoria, a piedade que rende ao verdadeiro Deus o culto devido e que espera como recompensa na sociedade dos santos, não só dos homens, mas também dos anjos, que Deus seja tudo em todos. Fecha aspas. Há neste texto, justamente célebre, o fundamento e o projeto das duas cidades. Mas ele põe um grande problema. Como há oposição entre o amor a si e o amor a Deus, se é verdade que só o amor a Deus é autêntico amor a si. Essa oposição tem algo de misterioso. Agostinho fala disso seguidamente ao povo. Em seus escritos, encontramos duas séries de textos. Uma que coloca em relevo, como o texto citado, a oposição. Outra que sublinha a feliz e necessária coincidência. Abre aspas. Não sei de que modo inexplicável acontece que quem ama a si mesmo e não a Deus, não ama a si mesmo, enquanto quem ama a Deus e não a si mesmo, este ama a si mesmo. Fecha aspas. Para ilustrar este enigma, pode servir um outro binômio que aprofunda o primeiro, ao qual recorre o autor da Cidade de Deus, para exprimir a síntese destas duas cidades. O amor social e o amor privado. Abre aspas, dois amores dos quais um social e o outro privado fundaram e distinguiram no gênero humano duas cidades, a dos justos e a dos iníquos. Fecha aspas. Esta radical oposição é compreensível somente se se pensa que o amor social quer dizer, para Agostinho,
o amor ao bem comum, enquanto o amor privado significa o amor ao bem próprio, isto é, um bem possuído ou desejado com exclusão dos outros. Por isso, aquele une, este divide. E dividindo gera o orgulho, a avareza, a cobiça, que são a raiz de todos os males. Orgulho, avareza e cobiça, né? Chama-se privado porque se fecha em si e priva quem o possui da comunhão, que é a autêntica riqueza. Priva de Deus e dos outros homens. O pecado é amor de parte, facção, privação. Assim nos anjos, assim nos homens. Dessa raiz nasceu a cidade dos maus, que fundada sobre o amor privado, tem como insígnia a confusão e a discórdia. Enquanto a cidade dos justos ama e busca o bem comum, na fruição desse bem, encontra a mútua comunhão. Na comunhão, a unidade, e na unidade, a felicidade. Portanto, amor social quer dizer amor a Deus e amor a si e aos outros, mas em Deus, que é o bem comum de todos. O amor privado, ao contrário, quer dizer um amor a si, que entra em colisão, precisamente porque privado, com o amor devido a Deus e aos homens, e constitui uma desordem. Da colisão desses dois amores nasceu o drama da história. Então veja a interpretação da história de Santo Agostinho, né? Quando ele fala história, é isso, é a história de todos os homens, em todas as épocas, né? Com todos os acontecimentos, né? Guerras, civilizações ascendendo e descendendo, né? É história. Agostinho olha-a com olhos do crente e do pastor. Não há para ele dois planos separados, filosofia e teologia. A inteligibilidade da história não pode vir só pela razão. Por isso, fala sem separar os dois planos. Expõe a doutrina da revelação, mas a ilustra e defende-a com as armas da razão. No drama gigantesco da história, distingue, como na antiga tragédia, 5 atos: a criação, a queda, a lei, o advento de Cristo, o destino final. Nessa sequência, né? A criação, a queda. Por causa da queda, a lei. Por causa da queda, o advento de Cristo. E depois, o destino final. A lei é a lei de Moisés, né? A lei do Antigo Testamento. Tá certo? A lei são os 10 mandamentos, né? Então veja como é que ele percebe, né? Ou como ele concebe a história do homem, né? Quer dizer, sem a criação e a queda, não há como conceber a história, né? Porque a queda fez as coisas se movimentarem. Veio o povo escolhido, veio Moisés, veio a lei. Depois veio a redenção, né? E depois o destino final. Cada um desses atos enfrenta um dos grandes problemas que a história propõe e impõe. São os problemas das origens, da presença do mal, da luta entre o mal e o bem, da vitória do bem sobre o mal, dos eternos fins.
Sobre todos brilha a luz da providência, que sendo sabedoria e amor, é a alma, a guia e a razão última da história. Então, aqui toda a concepção histórica. Veja que a queda, para Santo Agostinho, é uma realidade incluída na história do homem. Né? É uma realidade da qual depende a história do homem aqui na Terra, em todas as épocas, incluindo a nossa, né? Obviamente. Incluindo a dele, na época que ele vivia. Incluindo o destino do Império Romano. Incluindo a queda de Roma, né? Que foi a motivação que o fez começar a escrever essa grande obra, né? E vai incluir até o final dos tempos. O fim dos tempos é parte da história, né? Expondo o desígnio divino da salvação segundo a revelação, demole muitas posições da filosofia pagã, sobretudo quanto ao início e ao término da história. No princípio, a criação. Não há história sem contingência, não há contingência sem criação. O autor da Cidade de Deus crê que os neoplatônicos tinham admitido a criação, mas sabe que não admitiram a criação no tempo. Antes, declararam-na impossível. Ora, a revelação divina ensina precisamente a criação no tempo, ou, como ele especifica, com o tempo. Agostinho opõe firmemente a essa doutrina a dos filósofos e defende seu conteúdo. Deus criou todas as coisas no início dos tempos. Criou-as não por indigência, não por necessidade, mas livremente, por puro amor. Criou porque quis. Criou porque é bom. E as coisas criadas são boas. Abre aspas para Santo Agostinho. Em relação à criatura, 3 são as coisas dignas de ser conhecidas. Isto é, quem a fez, com que a fez e por que a fez. Se, portanto, perguntarem-nos quem a fez, a resposta é Deus. Com que a fez, ele disse, seja, e ela existiu. Por que a fez? Porque é boa. Não há autor mais excelente que Deus. Não há arte mais eficaz que o Verbo de Deus. Não há razão mais justa que esta. Um Deus bom cria uma coisa boa. As coisas são porque Deus é bom e as coisas criadas são boas. As palavras da Escritura, Deus viu que tudo era bom, indicam claramente que Deus não criou movido por necessidade ou por sua utilidade, mas só por bondade, ou seja, porque tudo é bom. Isso é, fecha aspas, citação do próprio Santo Agostinho na Cidade de Deus, né? Então veja a centralidade, né? Na obra de Santo Agostinho, né? Da interpretação literal do Gênesis, né? E veja o verbo de Deus, né? O verbo de Deus já em ação na criação, né? Onde é que está o verbo de Deus, né? Está na expressão, né? Seja, e ela existiu. Tá? Então tudo foi criado por meio do verbo de Deus, né? O fiat.
O Verbo de Deus está incluído no Fiat, né? Depois ele vai se encarnar, né? Esse mesmo Verbo vai se encarnar. Vou ler só mais um trecho aqui, porque esse capítulo é longo. Eu vou parar por aqui. Esse capítulo vai ser longo. Tomara que ele seja muito longo, porque isso aqui são coisas absolutamente extraordinárias, né, na obra de Santo Agostinho. Eu quero enfatizar, né, essa posição que é a posição agostiniana, que é a posição da igreja daí então, né? Ele não é à toa que ele é o grande doutor da igreja, né? Doutor da antiguidade, dos padres da igreja, talvez dos padres latinos, certamente o maior doutor da igreja, né? Então, ele tira do Gênesis, né? A concepção de história, o Gênesis para Santo Agostinho é um livro de história, né? O começo da história, né? E depois as escrituras passam a ser, para Santo Agostinho, um livro do registro das fases históricas, né? Então, aquelas 5 fases, né, da história, do drama da história, do gigantesco drama da história, segundo o nosso autor, né? No drama gigantesco da história, distingue, como na antiga tragédia, 5 atos: a criação, a queda, a lei, o advento de Cristo, o destino final, não é? Então, o ápice da história, depois da queda, não é? Não houvesse a queda, a história seria outra, não é? Mas depois da queda, o ápice da história é o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E no advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ápice é a paixão de Nosso Senhor, não é? É a paixão de Nosso Senhor. É o advento, é o momento, é o ápice da história depois da queda. É a cruz de Nosso Senhor, não é? É aquilo que vai, é a cruz do Nosso Senhor, não é? Que vai explicitar, eu ia dizer criar, mas vou dizer explicitar, né? As 2 cidades, né? As 2 cidades. Porque Deus nos ensinou, morrendo na cruz, o que nós deveríamos fazer, ou a que nós deveríamos aderir para pertencer à cidade de Deus. E o que um homem precisaria não fazer para pertencer à cidade dos homens, né? Certo? Então, é uma beleza, né, a concepção agostiniana de história, né, que influenciou todo o resto das discussões pelos séculos afora sobre história. Todos os homens que escreveram sobre história tinham de alguma forma uma referência em Santo Agostinho, mesmo para deformar o conceito de história, né? Mesmo para deformar, né? Deformá-lo, certo? Então eu queria parar por aqui a leitura
e ouvir os comentários e as observações que porventura houver. Sempre há, né, professor? Opa, diga lá, São Marás. Bom, essa parte da descrição, né, da cidade de Deus, cidade dos homens aí, ela... Bom, como o próprio Santo Agostinho diz, né, essa história, a história se repete, ela acontece com todos os povos, e é incrível que muitas vezes as pessoas focam apenas na parte social, econômica e política aí da descrição das cidades, muitas vezes elas não estão vendo que elas, dentro da própria casa deles, ou nas próprias famílias, A história está deles, transcorrendo, né? está transcorrendo desse mesmo jeito, inclusive dentro do coração desse indivíduo tem essa divisão aí da cidade de Deus, cidade dos homens, tem essa coisa dividida, ora prevalece uma, ora prevalece a outra, e me lembrou também muito aquela meditação da bandeira de Cristo dos nacianos, né? De que lado você está? Do lado de Cristo, do lado dos inimigos de Cristo, ou na terra de ninguém ali, vendo que situação vai ser definida ali, né? E muitas vezes a gente se vê na terra de ninguém. É meio difícil ser inteiramente de um lado ou inteiramente do outro aqui nesse mundo, porque o inimigo sempre vai enganar, não vai deixar você ser 100% dele, vai ser 1% dele, já é 100% dele. Já claro. Já estando em cima do muro, já tá do outro lado, né? Isso, já tá o muro que quem construiu foram eles. Foram, exatamente. Exatamente. E a gente tem que pensar, e eu não sei o que não dá na cabeça do clero também, que a regeneração social, econômica, política, etc., ela tem que passar primeiro pela regeneração do indivíduo e dos lares desses indivíduos. Né? E que o inimigo é esperto, porque a primeira coisa que ele faz é destruir os dois, tanto o indivíduo, né, ou os indivíduos que ocupam postos-chave dentro dessas famílias, para poder destruir essas famílias, causar com isso um caos social, depois econômico, político, repercussões em vários desses ambientes, né? E é uma coisa interessante meditar justamente isso, né? E aquela coisa interessante, né? Deus não quer migalhinha da nossa parte, né? Ele quer o desprezo o amor de Deus até o desprezo de si. Não é? A gente tem que ver essa coisa de ver aí para que lado, para que você está amando, né? Como eu estava outro dia na catequese, que lá amar a Deus de todo coração, de toda alma, de todo pensamento, etc, etc, etc. Explicando para eles, né, que Deus quer prioridade, que muitas vezes a exclusividade é ciumento. Deus é ciumento. Isso. Como disse? Deus é ciumento. É ciumento, exatamente. Deus, ele é bem descrito lá no Antigo Testamento com isso. Um Deus ciumento, ele quer você só dele. Integral. Como se fosse uma noiva, né? Isso. Ele quer uma noiva, não quer que você saia dando voltinhas com os outros, não. Ele tá certo. Tá certinho. E ele tá bem... Desculpe. E ele tá bem certo nesse ponto. E me faz lembrar um livro que até cujo título a gente conheceu um desses retiros do Padre Jorge, que é o Abandono de Divina Previdência, muito interessante. E o começo fala exatamente isso, né? Que o que a gente tem que fazer são aquilo que Deus quer, então, a saber, os mandamentos, os deveres de Estado, de novo, né? E aquilo que ele propõe em cada momento da vida para a gente poder agir ou reagir da forma como ele quer que nós reajamos ou hajamos. E a gente muitas vezes está desatento a isso e acaba caindo, fazendo exatamente, desprezando a Deus por amor a si. Né? Isso aí tudo a gente tem que trazer para dentro da vida da gente. Quer dizer, é muito fácil a gente ficar olhando lá, olha lá, o Brasil está exatamente essa cidade dos homens assim, o país tal também.
tá dentro da casa dele, às vezes dentro da casa dele tá tudo bem, assim, né? Não tá 100%, mas tá bem funcional, tá funcionando até bem, mas ele vê outras famílias por perto, uma extensão da família dele, sei lá, um irmão casado, o cunhado do amigo do ciclano, vivendo algum drama familiar aí, com o desequilíbrio e disfuncionalidade das pessoas, né? E, na verdade, ou seja, a guerra está bem próxima, muito mais próxima dele do que ele pensa, né? Às vezes está dentro da casa dele, do coração dele, ele não vê. Bom, mas aí era só isso para instigar o senhor, que se quiser falar mais a respeito disso, a gente gostaria também de ouvir o senhor. Então, a cidade de Deus é uma cidade que cobra a cidadania permanentemente, né? Ou seja, nós nunca ganharemos uma cidadania permanente, independente de qualquer coisa, na cidade de Deus, né? A cidade de Deus é um estado de cidadania que nós temos que lutar permanentemente para pertencer a essa cidade, né? Individualmente, se a gente interpreta ou usa o conceito agostiniano para pensar a nossa vida, é exatamente isso que você falou, né? Nós estamos permanentemente em contato com a cidade dos homens. A cidade dos homens está permanentemente tentando nos seduzir, não é? E individualmente, então, nós estamos numa luta permanente para pertencer a uma das cidades e abandonar a outra, não é? A luta, ela é conhecida, ela é orientada pela Santa Madre Igreja, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para tentar pertencer à cidade de Deus é pertencer à Igreja de Deus, a igreja que ele fundou, da melhor forma possível, seguindo a sua doutrina, as suas práticas, as práticas de piedade dos santos, que os santos nos ensinaram, que a tradição da igreja nos ensinou, não é? Então, essa individualmente é isso que nós temos que fazer, né? Agora, na obra de Santo Agostinho, tem uma visão para além das questões individuais, né? Uma visão de uma análise histórica e social das sociedades, né? Então, é possível ver, né, ao longo do tempo, para muito depois de Santo Agostinho, né, essa aproximação e afastamento de sociedades à cidade de Deus e depois à cidade dos homens, né? É possível ver, até pelo menos a Idade Média, né, uma aproximação, ver historicamente, que eu estou dizendo, né, uma aproximação das sociedades guiadas pela Igreja à cidade de Deus, né? E depois da Renascença, infelizmente, nós vemos exatamente o afastamento das sociedades dessa cidade de Deus, né? Então, a concepção de Santo Agostinho é uma chave de entendimento histórico, né, do ponto de vista global. Mas também tem muito dessa chave individual, né? Como que cada um de nós, as nossas famílias, podemos pertencer a essa cidade, né? Essa cidade não tem fronteiras, né? Ela não é... Esse conceito não é o conceito de uma cidade real, né? Certo? Então, ela não tem fronteiras. Você pode participar da cidade de Deus estando em qualquer lugar, em qualquer ponto geográfico do mundo, independente do que está acontecendo à sua volta, né? Você pode ser um cidadão da cidade de Deus em qualquer lugar,
né? Como a sua cidadania, né? Você é brasileiro, mas não mora no Brasil. Você está em outro lugar, você é brasileiro, mas você não está mais no Brasil, né? Então você carrega consigo, né, as características de ser brasileiro. É a mesma coisa com a moradia na cidade de Deus, né? Você carrega consigo as características de ser um cidadão da cidade de Deus, né? E a obra de Corsão, ela faz um pouco isso, ela analisa exatamente no grau sociológico, histórico, filosófico, nas várias eras, as aproximações e afastamentos que a civilização teve da cidade de Deus, né? Certo? Então, essa noção de Santo Agostinho, ela é prenhe de significados. Ela é uma chave de entendimento. Ela é um assunto de meditações infinitas. Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social, né? Para que a gente tenha um entendimento do que está acontecendo hoje no mundo, né? É tão extraordinário isso, né? Saído de onde saiu, de uma mente brilhante, interpretando basicamente o quê? Interpretando as Escrituras. A chave de tudo está na revelação de Deus, né? Lá está a chave de tudo, se bem interpretado, né? É uma coisa absolutamente extraordinária. Algum comentário? Então, nós estamos aqui na página 361. E no meio do capítulo, né, que vai talvez gastar mais uma ou duas aulas para nós cobrirmos. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui, continua a nossa leitura e comentários, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.